Olá pessoal, aqui é Adilson da Excellence Assessoria e Treinamentos e hoje vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de polipropilenos. E para entrar em contato com a gente, você pode acessar o site www.excellence.com ou pelo WhatsApp 489-8429-6088 ou então mandar um e-mail diretamente para mim, adilson@excellence.com. Então, do craqueamento do petróleo, do aquecimento do petróleo, fervura dele, pode ser extraído, por exemplo, o óleo diesel, o querosene, a gasolina entre outros produtos, a nafta, que é de onde se produz o polietileno e o polipropileno. Bom, da nafta se extrai então o etileno, entre outros gases, né, e o propileno. Do etileno ou eteno, né, se produz o polietileno e do propileno ou propeno o polipropileno. Observe que na nafta, que representa aproximadamente 12% no petróleo, 31% dela é etileno e 24% o propileno. Bom, se temos 12% de nafta no petróleo e 31% é constituído de etileno, né, então nós teremos no final 12% vezes 31%, 3,72% de etileno no petróleo e 2,88% de propileno no petróleo. Então são necessários, só fazer a conversão, são necessários aí 27 toneladas de petróleo para produzir 1 tonelada de polietileno. E são necessárias 35 toneladas de petróleo para produzir 1 tonelada de polipropileno. Tá? Então imagine o seguinte, ó, de todos os milhões de toneladas de polietileno que são produzidos no mundo, né, todos eles vêm de 3,72% do petróleo. Tá? E de todas as milhões de toneladas de polipropileno que são produzidos, todo ele vem de 2,88% do petróleo. E o que é o polipropileno? O polipropileno, o monômero dele, né, é constituído por 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Né, a unidade estrutural dele é essa daqui, carbono, carbono, carbono e os átomos de hidrogênio com uma dupla ligação. Na polimerização, como a gente já viu nos vídeos anteriores, é rompida essa dupla ligação, né, e o que permite a polimerização do material produzindo moléculas de peso molecular elevado. O PP apresenta boas propriedades mecânicas e elétricas. Ele é muito resistente aos raios ultravioleta e possui baixa densidade, a mais baixa densidade de todos os plásticos, de 0,900 a 0,905. Isso significa que se a gente pegar uma caixa d'água de 1000 litros e fundir o polipropileno dentro dessa caixa d'água, se fizer um bloco maciço de polipropileno, esse bloco vai flutuar na água. Ele vai pesar de 900 a 905 quilos por metro cúbico. As aplicações são embalagens, brinquedos, peças de automóvel, fibras, cordas, tecidos, muito usado na indústria têxtil. Ele pode ser reforçado com fibra de vidro e empregado em aplicações técnicas. Então, detalhando mais as aplicações, né, em injeção, utilidades domésticas, linha branca, brinquedos, tampas, potes para freezer, aplicações para a indústria automobilística, em filmes, embalagem para alimentos, vestuário e cigarros. É utilizado para a produção de ráfia e fibras, sacaria para tecido base carpete, fibras para carpetes, cordas e não tecidos. Ensopo, garrafas para água, que a gente vê em grande quantidade, frasco para detergente e cosméticos, e em termoformagem, copos e potes, entre outras aplicações. Então, entrando mais especificamente nos diferentes tipos de polipropileno, nós temos o PP homopolímero, formado apenas por propeno. Né? A estrutura básica dele é esse daqui, e a unidade funcional dele é o C3H6, que é isso aqui. Então, a gente rompe essa ligação, quando ele polimeriza, né, um elétron vem para um lado, o outro vai para o outro, é feita a polimerização do material, e a unidade funcional dele, né, que é essa daqui, C3H6, a gente representa por P aqui no caso. Tá bom? Então, cada vez que aparecer essa letra P, significa que nós temos essa molécula que foi rompida, né? Essa unidade funcional aqui que está dentro da molécula do polipropileno. Tá? Então, cada P aqui representa C3H6. Tá? Então, aqui é um outro C3H6, aqui é um outro C3H6 e assim por diante. Nós temos, então, o PP homopolímero, constituído apenas por propeno, né? E os copolímeros, que poderemos ter o copolímero randômico, também chamado de RACO, e o copolímero heterofásico, o ECO.
Então, o PP homopolímero, ele é formado apenas por propeno. Então, a gente vai ter aqui somente os P's. Né? Características do PP homopolímero: elevada rigidez, né? Elevadas propriedades. Isso aqui a gente explica no treinamento, né? O que é PP isotático, simbiotático, atático, essas coisas. Né? Ele apresenta elevadas propriedades mecânicas, tração, fricção, baixa resistência ao impacto e transparência, que é prejudicada pela elevada porcentagem de cristalinidade. Então, o PP1 polímero ele é muito rígido. Então, aplicações que exigem elevada rigidez, a gente utiliza o PP1 polímero. Em aplicações que exigem elevada transparência, daí ele já não é mais tão adequado. Ou elevada resistência a, a baixas temperaturas, também ele não é muito indicado devido à elevada rigidez dele. Copolímero randômico. Né? Nós poderíamos ter, então, copolímero randômico formado por propeno mais eteno, ou propeno mais eteno mais C4, que é o buteno. Tá? Então, em verde aqui a gente representa o propeno, em azul o etileno, né? E em vermelho o buteno. Então, no caso, se a gente tiver aqui, nós teremos um copolímero P de propeno e eteno, né? Ou um terpolímero de propeno, eteno e buteno. Tá? Então, o etileno e o buteno, eles servem apenas para causar distúrbios na regularidade da estrutura do polipropileno. Então, o PP homopolímero, ele é muito rígido, a molécula dele é muito rígida devido à elevada cristalinidade, e esses comonômeros, o etileno e o buteno, eles entram para bagunçar a estrutura, deixando a cadeia, a molécula do polipropileno mais flexível, né? E com isso diminuindo a cristalinidade, diminuindo e aumentando a transparência do filme, transparência do produto. E o copolímero randômico. Então, no caso do polímero randômico, o etileno ou buteno, né, modificam a estrutura isotática do PP-homo. Então, o copolímero de propeno mais eteno é o mais comum. O terpolímero propeno mais eteno mais buteno é recomendado quando se necessita elevada flexibilidade ou baixa temperatura de fusão. E o copolímero heterofásico, né, ele apresenta sítios de borracha dentro dele. Né? Ele apresenta durante a polimerização, é adicionada a borracha de etileno e propileno, que é dispersa numa matriz de PP1 polímero. Então, essa borracha confere ao próprio polipropileno heterofásico uma elevadíssima resistência ao impacto. O que acontece então, né, é que durante uma solicitação de impacto, né, então você tem uma peça, dá uma batida na peça, a energia de propagação da trinca ela começa a caminhar e encontra uma fase de borracha que dispersa a energia do impacto. Então isso faz com que a resistência ao impacto do polipropileno heterofásico seja muito elevada pela presença de borracha da fase elastomérica dentro do polipropileno. E aqui nós temos uma comparação entre o homopolímero, o PP homopolímero, o polipropileno copolímero randômico e o copolímero heterofásico. Tá? O que a gente pode observar aqui, resumidamente, é que quando é necessária a rigidez de uma peça injetada, por exemplo, né, nós utilizamos o homopolímero. Tá? Quando é necessária uma maior transparência, o copolímero randômico, e quando se necessita de uma elevada resistência ao impacto, o copolímero heterofásico. Aqui alguns exemplos de PP para filmes da Braskem, que é o PH0952, ele é um PP homopolímero, índice de fluidez 8, densidade 0,905 gramas por centímetro cúbico. Como números dele, somente propeno, ele não tem como número, ele é somente um homopolímero, tá? Ele não tem um outro monômero junto com ele. Aditivos: deslizante e antibloqueio, aplicações filme tubular e filme plano, opacidade 2,5, temperatura inicial de selagem 115 graus. O pH 950 é muito parecido com esse, né? Só que ele não tem os aditivos deslizante. Tá? Então ele é um polímero também, a mesma fluidez, 8 gramas por 10 minutos, densidade 0,905, também é um polímero somente com propeno, como o monômero propeno. Né? Aditivo somente antibloqueio, para filmes tubulares, opacidade 1,6 e temperatura de selagem 118 graus Celsius. Aqui nós temos o copolímero randômico, RP225M,
fluidez também 8, densidade 0,902. Observe que aqui a densidade já caiu um pouco devido à presença do comonômero, né? E é utilizado nele o propeno e o eteno. Ele contém deslizante, antibloqueio, aplicações de filme tubular e plano. A densidade, opacidade, perdão, a opacidade, observe que já diminuiu, né, para 1.4 e reduziu também a temperatura de selagem. E o Symbios 3102, também é um copolímero randômico, índice de fluidez 9, densidade 0,902. Aqui no caso a gente aumenta o teor de comonômero, né? Mas ele não mexe aqui na densidade, ele mexe na regularidade estrutural, fazendo com que fique mais, que o material fique mais flexível, tá? Então, aditivos, deslizante também antibloqueio, mas filme plano, né? Mas observa aqui a opacidade, como é reduzida drasticamente a opacidade pela adição de mais um comonômero aqui, né, do buteno. E a temperatura inicial de silagem caiu de 111 para 102 graus. Bom, qual que é a influência então dos comonômeros? Tá? Nós temos aqui o RP225M, né, um randômico, densidade 0,902, e o Symbios 3102, densidade 0,902. Propeno e eteno aqui como números do RP225M, e para o Symbios 3102, nós temos aqui como números o propeno, o eteno e o buteno. Tá? Então, se nós precisamos de rigidez, nós vamos pegar 0,952 ou pegar 950. Do RP225M para o Symbios 3102, nós melhoramos a transparência, né? Reduz a opacidade, maior transparência, e aumentamos a resistência ao rasgo do filme. Aumentamos a resistência ao impacto e melhoramos a soldabilidade. A temperatura de selagem cai de 111 para 102 graus. Bom, pessoal, então é isso aí que eu queria falar nesse breve vídeo aqui, uma pequena parte do treinamento sobre filmes de polipropileno, né? E lembrando que você pode entrar em contato com a gente, pode acessar o nosso site www.excellency.com para ver os outros trabalhos que nós podemos realizar, né? Pode também entrar em contato pelo telefone 489-8429-6088 ou mandar um e-mail diretamente para mim, adilson@excellency.com. E aqui, né, entrando no site, você vai poder observar as várias atividades que nós podemos oferecer, tanto para as empresas transformadoras, quanto para usuários de embalagem, né, e para trabalhos de auditoria. Vamos entrar aqui no site. E ao acessar cada página, você poderá ver todos os serviços que nós podemos prestar para a sua empresa. Treinamentos, assessorias, suporte à área comercial e vendas e várias outras atividades que nós podemos realizar em conjunto com sua empresa. E lembrando que nos nossos treinamentos nós fornecemos um certificado moderno, um certificado bonito, né, para comprovar a sua participação no treinamento. Então, entre em contato, se informe sobre as várias atividades que nós podemos oferecer para vocês. Um abraço, até o próximo.